Por que tantas notícias sobre o Sol? Alguns dizem que o Sol está ficando zangado. Bom, o que isso significa exatamente? E devemos nos preocupar? Francamente, sim, devemos nos preocupar. Geralmente não é uma coisa boa ter muita luz solar. O seu componente ultravioleta é prejudicial à pele. É por isso que os humanos se adaptaram para um espectro de pigmentação da pele. Quanto mais luz solar houver, mais pigmentação precisamos para nos proteger. Chapéus grandes e, é claro, protetor solar de FPS alto e protetor solar sem óleo também ajudam, especialmente para pessoas de pele clara. Mas o que o planeta Terra vai fazer? Primeiro, vamos conseguir uma boa estimativa de até onde, provavelmente, irá essa zanga do Sol. O Sol geralmente passa por um ciclo ativo-calmo-ativo a cada 22 anos, com altos e baixos ocorrendo a cada 11 anos. Por que isso acontece, ninguém sabe, simplesmente acontece. Provavelmente há uma razão, mas os cientistas ainda não descobriram. Eles sabem que a cada ciclo, o Sol inverte seus polos magnéticos. Isso por si só é bastante surpreendente, especialmente quando você considera que a Terra não inverteu seus polos magnéticos nos últimos 600 mil anos. Ultimamente, o Sol tem estado extremamente calmo, o mais calmo que já foi em mais de 100 anos, na verdade. Isso também é incomum. O ciclo ativo-calmo-ativo se transformou em um ciclo ativo-calmo-calmo. Mas isso está mudando, e é por isso que estamos notificando nossos amigos incrível-maníacos sobre o que esperar nos próximos anos. Os termos calmo ou ativo ou zangado referem-se à quantidade de radiação de alta energia que o Sol emite. Felizmente, a quantidade de luz visível que o Sol emite não muda muito. Isso seria um problema sério. Se o Sol ficasse apenas 6% mais escuro ou mais brilhante, a Terra congelaria ou fritaria. Observar manchas solares é a maneira mais fácil de medir a atividade do Sol. Quanto mais manchas solares forem visíveis, mais ativo ele está. Um gráfico, conhecido como diagrama borboleta, rastreia o padrão de 11 anos de atividade das manchas solares. Ele mostra como as manchas solares desaparecem regularmente da superfície do Sol e reaparecem regularmente em outros locais. A NASA previu que o ciclo atual da atividade solar seria calmo, como o anterior, mas está começando a parecer que esse não é o caso. Atualmente, estamos no ciclo solar de número 25. Esse é o 25º ciclo solar de 11 anos desde 1755, quando isso começou a ser registrado. Espera-se que este ciclo de atividade solar atinja o pico em 2025. O Sol já excedeu o número de manchas solares que a NASA havia previsto. Não parece que esse ciclo vai ser calmo. Parece que teremos uma radiação solar muito ativa na Terra nos próximos anos. No início de fevereiro de 2022, 40 dos 49 satélites de comunicação da SpaceX em órbita acima da atmosfera foram destruídos por uma explosão no Sol. O gás de plasma eletromagnético de alta velocidade do Sol, conhecido como vento solar, fez com que a atmosfera terrestre se comprimisse e os satélites de Elon Musk perderam sua integridade orbital e caíram de volta na Terra. As manchas solares parecem manchas escuras no Sol, mas não são escuras. Elas simplesmente não são tão brilhantes quanto a superfície da estrela. Para ter uma ideia melhor, pegue uma lâmpada acesa de 25 watts e segure-a na frente de uma lâmpada de 100 watts. A lâmpada de 25 parecerá escura. O mesmo acontece com as manchas solares. Essas manchas na superfície do Sol quase sempre vêm em pares. Isso ocorre porque elas são tempestades magnéticas no gás plasmático do Sol. Uma mancha solar será magnética positiva e a outra será magnética negativa. Entre as duas, que podem ser muitas vezes maiores do que a própria Terra, flui uma corrente elétrica que carrega consigo um arco ardente de gás ionizado. As erupções solares são outra coisa com a qual devemos nos preocupar. São poderosas explosões eletromagnéticas no Sol associadas a manchas solares. À medida que o gás de plasma superquente no Sol gira e torce, ele também torce as linhas de campo magnético nas manchas solares. Quando essas linhas quebram, uma poderosa explosão libera raios-X e radiação gama na velocidade da luz. Gases visíveis também são liberados. As erupções solares têm um sistema de classificação de acordo com sua intensidade. As de classe X são as mais perigosas. Esse tipo pode causar apagões de rádio em toda a Terra e prejudicar satélites, astronautas em órbita e até mesmo passageiros em aviões de alta altitude. As explosões solares de classe M geram auroras espetaculares nas áreas dos polos norte e sul da Terra, enquanto as de classe C quase não têm efeito na Terra. Mas as explosões solares não são as maiores explosões do Sol. EMC significa ejeção de massa coronal, e essas são muito maiores do que as erupções solares e mais perigosas quando vêm em nossa direção.
Como o nome indica, as ejeções de massa coronal são explosões que se originam na coroa do Sol. Elas lançam milhões de toneladas de gases ionizados quentes para fora da coroa. Coroa é a camada de gás fina e brilhante ao redor da superfície solar. É muito mais quente que a superfície do Sol. A superfície em si tem cerca de 5.537 graus Celsius, mas a coroa está em algum lugar entre 1 a 2 milhões de graus. O porquê e como a coroa é muito mais quente do que a superfície é outro grande mistério que os cientistas ainda precisam desvendar por completo. Uma teoria recente afirma que a coroa é aquecida por ondas sonoras e as reações nucleares do Sol fazem muito barulho. O projeto GONG, que significa Global Oscillation Networking Group, foi criado na Terra para monitorar as ondas sonoras no Sol. Legal, hein? Acontece que o Sol está tocando ou oscilando como um sino. E temos 5 locais de observação em todo o mundo. Um na Índia, um na Austrália, um nas Ilhas Canárias, um no Chile e um na Califórnia, que observam constantemente os mais de 10 milhões de ondas sonoras que se movem sobre e ao redor do Sol. Agora que o Sol está entrando em uma fase ativa, podemos esperar ver EMCs mais poderosos vindo em nossa direção. Os gases ejetados pelo Sol são ionizados e despojados de elétrons pelo calor intenso, o que faz com que formem uma tempestade de prótons capaz de viajar pelo espaço a velocidades de cerca de 800 km por segundo. Esses núcleos atômicos carregados positivamente serão principalmente bloqueados ou desviados pelo campo magnético que se estende ao redor da Terra. Nossa atmosfera não ajuda contra uma tempestade de prótons, embora o último quilômetro de ar acima da superfície terrestre pare os raios-x nocivos das explosões solares. O vento de partículas do Sol só pode ser interrompido pela magnetosfera terrestre. Podemos esperar algumas auroras espetaculares ao redor dos polos magnéticos da Terra, e é muito possível que se estendam até as latitudes médias quando a Terra estiver se movendo através de uma ejeção de massa coronal. Atualmente, os Estados Unidos têm uma sonda espacial indo para a coroa solar. Como a coroa do Sol se estende para fora por muitos milhões de quilômetros, a sonda Solar Parker, como é chamada, está cruzando 6,2 milhões de quilômetros da superfície da nossa estrela, ou cerca de 1/10 da distância até Mercúrio. A sonda está experimentando temperaturas de 1.315 graus Celsius, mas é mantida a temperatura ambiente perfeita. Um escudo térmico composto de carbono, de 11 centímetros de espessura, protege os telescópios e magnetômetros da sonda que medem a intensidade do vento solar. As 5 antenas que se projetam nos gases coronais são feitas de uma liga, que pode suportar as temperaturas extremas da coroa. O recente ciclo duplo de calma do Sol é um pouco preocupante ao tentar prever quão ativo o Sol será nesse ciclo. As manchas solares desapareceram completamente de toda a superfície por um longo tempo. É como se as distorções magnéticas que geralmente vemos na fotosfera do Sol tivessem entrado em colapso em seu interior. O magnetismo intenso está vindo à tona agora e rompendo a coroa. O Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica em Boulder, Colorado, está prevendo que esse ciclo solar, o ciclo 25, será um dos mais fortes de todos os tempos. O último foi muito calmo, com uma contagem de apenas 116 manchas solares. A média é de 170, mas a previsão para esse ciclo está entre 210 e 260 manchas solares, o que seria um dos ciclos mais fortes de todos os tempos. Podemos perder mais satélites para um vento solar mais forte. Também podemos esperar sobrecargas na rede elétrica à medida que a tempestade de prótons atinge o pico em 2025. Isso significa que devemos esperar uma interrupção em nossos serviços de internet, à medida que os prótons carregados positivamente entram nos fios e nos transformadores e os sobrecarregam. Em 12 de março de 1989, um poderoso EMC atingiu a Terra e criou estragos tremendos em nossas redes elétricas. Experimentaremos algo dessa magnitude em um futuro próximo? Bom, fique atento, incrível maníaco! A profissão de astronauta é provavelmente uma das mais intrigantes e misteriosas que existem. Mas você já se perguntou sobre os detalhes da vida cotidiana deles? Por exemplo, o que está acontecendo sob aqueles trajes espaciais volumosos? Quero dizer, algumas pessoas acreditam seriamente que esses caras usam roupas íntimas de papel. Outras têm certeza de que a falta de gravidade permite que a sujeira simplesmente flutue. Quem dera! O fato é que os astronautas não lavam roupa suja, de forma alguma. Em 2011, a NASA encomendou uma máquina de lavar para a Estação Espacial Internacional. Era uma piada? De qualquer forma, eles não puderam usá-la por motivos aparentes. Levar água para a ISS apenas para levar roupa parece ultrajante e muito caro. Portanto, os astronautas só podem sonhar com lençóis e outros itens recém-lavados.
Em vez disso, peças limpas são entregues à estação a partir da Terra, como qualquer outro suprimento. Infelizmente, algo assim não acontece com muita frequência, pois o preço de lançar literalmente qualquer coisa para o espaço é exorbitante. Assim, é necessário ficar com as roupas por muito mais tempo do que na Terra. A única coisa que torna essa situação um pouco melhor é que a tendência é perder um pouco do olfato no espaço. Quando entrevistados, alguns astronautas admitiram usar, por exemplo, o mesmo par de shorts por meses e trocar de roupa íntima apenas uma vez a cada 3 ou 4 dias. Não é de se surpreender que eles se vistam não para impressionar, mas para conforto e conveniência. Seu traje típico geralmente consiste em camisas de mangas curtas e calças cargo compridas. Essas são peças comuns que usamos na Terra, nada de especial. Mas quando eles saem do interior da ISS, onde o clima é controlado, é claro que precisam de roupas especiais. Com isso, quero dizer aquelas bem robustas que protegem os astronautas de variações insanas de temperatura, que vão de 121 graus no sol a menos 157 na sombra. Mesmo com toda a proteção e tubos de resfriamento que absorvem o calor do corpo, as caminhadas espaciais tendem a fazer com que esses caras suem muito. As atividades extraveiculares, que requerem o uso de EVA, podem significar horas de trabalho árduo. E não se esqueça de que os astronautas geralmente utilizam camadas para se manter aquecidos e pressurizados. Isso inclui uma peça de roupa interna que se ajusta à forma e se assemelha a uma peça íntima longa. Esse item é frequentemente usado novamente e até mesmo compartilhado. E como não há máquinas de lavar na ISS, você entendeu o ponto, certo? Um fato interessante, há uma pessoa especialmente treinada que cheira cada coisa que os astronautas levam para o espaço. Isso é feito para protegê-los de odores desagradáveis ou tóxicos. O fato é que não dá para arejar o ambiente no espaço, caso alguém não goste do cheiro interno. É por essa razão que a NASA é muito cuidadosa com relação aos tipos de cheiro que podem passar. Ao mesmo tempo, nada pode evitar os que já aparecem na ISS. De qualquer forma, os trajes espaciais e o que está por baixo deles são usados repetidas vezes. E logo começa a preocupação não apenas com os maus odores, mas também com problemas de higiene e saúde. Surge uma possibilidade alarmante de biocontaminação, o que inclui bactérias, fluidos corporais e outras substâncias estranhas. Isso se agrava se pensarmos em missões mais longas, por exemplo, a Lua. Ao mesmo tempo, é totalmente impraticável lavar o interior dos trajes de forma consistente. A água é muito valiosa na ISS para ser desperdiçada em algo tão mundano. Foi por esse motivo que a NASA, juntamente com a Agência Espacial Europeia e outras organizações, pediu a especialistas que desenvolvessem tecidos que pudessem resolver o problema da biocontaminação nos trajes. Veja bem, durante o programa de ônibus espacial conduzido pela agência americana, as roupas espaciais deveriam ser usadas em viagens curtas de 2 semanas. Mas depois, os astronautas começaram a viver na ISS por períodos muito mais longos. É por isso que a vida útil do traje teve que ser estendida, até 6 anos. Não é de admirar que os micróbios tenham se tornado um problema muito mais sério do que antes. Assim, há mais de uma década, uma equipe de especialistas começou a pesquisar diferentes métodos para se livrar de micróbios e bactérias que habitam as roupas espaciais. Eles cortaram os tecidos em quadrados de 5 centímetros, colocaram-nos em placas de Petri e cultivaram algumas espécies de fungos e bactérias nessas amostras. Alguns dos tecidos usados foram infundidos com cobre. Essa substância tem propriedades antimicrobianas impressionantes. Quando as bactérias tocam esse elemento, suas paredes e membranas celulares são desestabilizadas. Os íons do metal danificam os micróbios, tornando-os mais vulneráveis. Os cientistas também tentaram tecidos tratados com silicone e prata. Esta última acabou sendo tão tóxica para os germes em contato quanto o cobre. Depois de observar o material que havia crescido durante os últimos 14 dias, os pesquisadores descobriram que apenas um composto havia conseguido manter as bactérias e os fungos afastados. Tratava-se de uma solução de moléculas de prata normalmente usada para desinfetar curativos hospitalares e outros materiais. Mas os íons desse metal acabaram sendo bons demais em seu trabalho, pois se livraram de tudo, literalmente. E a esterilidade total pode fazer mais mal do que bem. Precisamos de um ecossistema equilibrado composto por milhões de micro-organismos para manter nossos órgãos e peles saudáveis. Em 2022, a NASA contratou as empresas americanas Axiom Space e Collins Aerospace para desenvolver a próxima geração de trajes. E logo surgiu um protótipo. Ele foi projetado para ser usado durante a missão Artemis 3.
O principal objetivo dessa viagem é aterrissar uma tripulação no polo sul do nosso satélite natural. Essas roupas espaciais devem ter tecidos com propriedades antimicrobianas capazes de reduzir a biocontaminação. O sistema de resfriamento também adicionará biocidas em seus circuitos de água, o que ajudará a evitar o acúmulo microbiano. Agora vamos falar sobre trajes espaciais com mais detalhes. Para começar, existem na verdade dois tipos principais. Você provavelmente já viu o Advanced Crew Escape Suite, ou traje avançado de fuga da tripulação na tradução, também conhecido como laranja ou abóbora. Os astronautas usam essa roupa de pressão total durante a decolagem. Ela é insubstituível para quem está indo para altitudes muito elevadas. Lá, a pressão é tão baixa que não é possível sobreviver sem uma peça de proteção especial. E enquanto as tripulações aéreas usam trajes de pressão parcial, as espaciais precisam ser protegidas por roupas de pressão total. Afinal, é uma viagem muito, muito mais alta. A peça também é equipada com muitos itens que podem ajudar a sobreviver a emergências durante o lançamento ou pouso de uma nave. Um traje abóbora comum é abastecido com sinalizadores, medicamentos, equipamento de sobrevivência, um rádio e um paraquedas. Portanto, em resumo, os astronautas não sobreviveriam ao processo de deixar a Terra sem a roupa laranja. Mas por que seus projetistas escolheram essa tonalidade? O principal motivo para a escolha é que essa cor é uma das mais visíveis para a busca, incluindo um provável resgate no mar. Quanto aos EVAs, seu objetivo é diferente. Os astronautas usam essas peças quando saem para fazer caminhadas espaciais. Elas podem protegê-los das condições severas do espaço sideral, com suas temperaturas extremas e quase vácuo. Além disso, a roupa pode evitar que pequenos detritos os atinjam. Você provavelmente já notou que os trajes de EVA são muito mais volumosos do que os de cor laranja. Isso ocorre porque eles têm muitas camadas de isolamento e tecido protetor pesado. Também contém ar respirável, água potável e controles de temperatura. Agora, toda vez que um astronauta faz uma caminhada espacial, ele usa uma corda que o prende à estação espacial. E caso a corda se rompa, a roupa de EVA tem um sistema de backup que inclui pequenos propulsores a jato que podem ser controlados a partir da estação com a ajuda de um joystick. Quanto à cor, em primeiro lugar, o branco reflete o calor do Sol melhor do que outras cores, e os astronautas não ficam muito quentes. Além disso, o branco é melhor quando se trata de identificar alguém na vasta extensão do espaço escuro. Outro detalhe curioso: embora as roupas brancas protejam os astronautas de ficarem muito quentes, elas não podem evitar que fiquem muito frios. E é aí que luvas especiais entram em ação. Essas têm aquecedores especiais que mantêm os dedos confortáveis e funcionando. Já se passaram décadas desde o último pouso tripulado na Lua, Apollo 17, que aconteceu em dezembro de 1972. Já não está na hora de pensarmos em voltar ao nosso satélite cheio de pó e talvez até mesmo ficar lá? A NASA fez uma promessa em relação a esse tema. Eles estão se preparando para enviar astronautas à Lua novamente, talvez até 2025. Tudo isso acontecerá por meio de um programa chamado Artemis. Ele também incluirá a primeira mulher a conhecer a superfície lunar. Agora você pode se perguntar, por que ainda não fizemos isso? Um ex-administrador da NASA disse algo interessante sobre o assunto. Não foi por causa de questões científicas ou tecnológicas. O problema é que os projetos em potencial levavam muito tempo e eram muito caros. Veja bem, as viagens espaciais, especialmente quando envolvem seres humanos, não são fáceis para o bolso. É verdade que nos últimos anos a NASA teve orçamentos de bilhões de dólares. Parece dinheiro suficiente, certo? Bem, não quando você dá uma olhada na lista de tarefas deles. Isso porque eles têm que considerar tudo, desde telescópios e projetos de foguetes gigantes, até missões que também têm como alvo o Sol, Júpiter, Marte e além. Vendo dessa forma, a NASA precisa ser muito boa em fazer orçamentos para atingir todas as suas metas. Mas não é só por causa das finanças. A própria Lua é bastante problemática. Ela apresenta perigos reais que não podem ser considerados levianamente. Para começar, sua superfície está repleta de crateras e rochas nas quais não é fácil de aterrissar. Além disso, tem a poeira lunar, ou regolito, se você quiser chamá-la pelo nome científico. Ela foi criada ao longo de muitos anos por impactos de meteoritos. É extremamente áspera e gruda em tudo. Pode danificar rapidamente trajes espaciais, veículos e sistemas. Além disso, lidar com o habitat lunar também não é uma tarefa fácil.
A Lua não tem atmosfera protetora. Isso significa que durante 14 dias seguidos, a superfície lunar é confrontada com os fortes raios solares. Esse período é seguido por mais 2 semanas de escuridão total. Todas essas mudanças geram temperaturas extremas, às quais nós, humanos, não estamos acostumados. Existem soluções, não se preocupe. A NASA está trabalhando em trajes espaciais e veículos resistentes à poeira e ao sol. Eles estão até mesmo desenvolvendo um sistema capaz de fornecer eletricidade durante as noites lunares. O que é ainda mais interessante sobre esse sistema é que ele pode ser útil em Marte também quando chegarmos lá. A NASA também precisa atrair pessoas realmente inteligentes para seus projetos. Pense nisso, a idade média das pessoas que trabalhavam no controle da missão da Apollo 13 era de apenas 26 anos, e naquela época essas pessoas já haviam participado de várias missões. Isso significa que elas tinham uma experiência considerável desde muito jovens. Mas é aqui que outras pessoas também podem ajudar. Nos últimos anos, não foi apenas a NASA que trabalhou incansavelmente para revolucionar as viagens espaciais. Há muitas pessoas bem-sucedidas por aí com recursos suficientes para participar desses esforços. Algumas estão desenvolvendo novos tipos de foguetes que também podem pousar na Lua. No total, a NASA colocou 12 pessoas em nosso satélite. Esse é, sem dúvida, um dos momentos mais incríveis de sua história, se não o melhor. E esses astronautas fizeram coisas incríveis lá em cima. Trouxeram pedras, tiraram fotos, fizeram experimentos científicos e até deixaram bandeiras para trás. Todos esses foram momentos importantes das missões Apollo, mas eles não tinham o objetivo de criar um lugar seguro para os seres humanos na Lua. Os cientistas têm a ideia de criar uma estação espacial lunar há muito tempo. É lógico, afinal de contas, é apenas uma viagem de 3 dias da Terra. Isso significa que podemos, tecnicamente, nos dar ao luxo de cometer pequenos erros aqui e ali, sem estragar todo o projeto. Além disso, aprenderíamos muito antes de nos aventurarmos ainda mais no espaço. Uma base lunar poderia fornecer combustível para missões no espaço profundo. Também poderíamos construir telescópios lá em cima e lançá-los com muito mais facilidade no espaço. Isso também poderia nos ajudar em outro projeto importante: descobrir como tornar Marte habitável. Sem mencionar que uma estação espacial lunar nos ajudaria a aprender mais sobre a origem da Lua. Quem sabe poderia até gerar algum dinheiro devido a todo esse turismo lunar divertido e empolgante. De qualquer forma, o programa Apollo Moon exigiu muito trabalho. Para começar, vamos dar uma olhada no grande número de pessoas envolvidas. Cerca de 400 mil de todos os cantos dos Estados Unidos. No entanto, nem tudo foi perfeito. Houve 2 eventos infelizes principais. Em primeiro lugar, um acidente com fogo na plataforma de lançamento da Apollo 1. Em segundo lugar, um tanque de oxigênio decidiu fazer birra na Apollo 13, causando sérios problemas no meio da missão. Uma parte importante do projeto foi o foguete Saturno V. Ele é até hoje o foguete mais potente voado com sucesso, com 36 andares de altura. Ainda está achando difícil de imaginar? Esse foguete era 2 vezes mais alto que as cataratas do Niágara. Graças ao Saturno V, a NASA concluiu com sucesso 13 missões. Isso incluiu o transporte de 24 astronautas até a Lua, sendo que metade deles até fez uma pequena caminhada na superfície lunar. Os foguetes e ônibus espaciais existentes não podem ir além da órbita baixa da Terra. Em termos mais simples, eles não podem chegar à Lua com todos os equipamentos de que os astronautas precisam para prosperar. Os veículos espaciais atuais simplesmente não são capazes de carregar essa carga, pelo menos não desde que as missões Apollo aconteceram. De qualquer forma, fizemos muito progresso na Terra e estamos prontos para enviar astronautas ao nosso satélite em breve. É aqui que o projeto Artemis entra em cena. Trata-se de um programa supervisionado pela NASA, e para garantir que tudo corra bem, a NASA lançou anteriormente Orion, uma espaçonave não tripulada para orbitar a Lua e retornar à Terra. Pense nisso como um teste automatizado. Antes de realmente enviarmos pessoas para lá novamente, precisamos ter certeza de que todos os dispositivos funcionam corretamente. Um dia, a Orion será o veículo que levará os astronautas à Lua novamente. Ela possui um sistema de abortar lançamento para manter os astronautas seguros caso algum problema aconteça durante o lançamento. Também possui um módulo de serviço, que é a fonte de energia que abastece e impulsiona a Orion e mantém os astronautas vivos com água, oxigênio, energia e controle de temperatura. Todos esses projetos futuros nos fazem pensar: como será a vida na Lua, afinal? Por enquanto, só podemos usar nossa imaginação.
Alguns dizem que viveremos em casas que saíram diretamente de um conto de fadas, algo como uma aconchegante toca de Hobbit. Viver no subsolo da Lua pode ser uma necessidade. Isso se deve às temperaturas escaldantes e à falta de oxigênio. Se acrescentarmos as ameaças de meteoritos e a radiação ininterrupta, não é de se admirar que não possamos simplesmente caminhar em sua superfície. E quanto ao transporte? Empresas grandes e pequenas estão tentando criar a viagem ideal para a Lua. Se as estimativas atuais estiverem corretas, um tipo de táxi lunar decolará em 2024. Ao contrário de nossos foguetes atuais, esses táxis espaciais não terão de lidar com as condições adversas de reentrada na atmosfera terrestre. Será mais fácil para eles fazer várias viagens de ida e volta. Para apoiar nossa vida lunar, precisaremos ter uma área especial para os táxis espaciais decolarem e aterrissarem com segurança. Pense nisso como uma plataforma de aterrissagem em um trecho firme e plano da superfície lunar, salvaguardada por paredes para proteger contra a poeira lunar. A movimentação na superfície da Lua também será facilitada. Os veículos de última geração de que estamos falando terão seu próprio ambiente controlado. Isso significa que você não precisará de um traje espacial quando estiver dentro dele. Se quiser sair um pouco do seu veículo espacial, é claro que precisará vestir seu traje espacial. Tudo bem, já temos nossas casas e nossos passeios organizados. Mas e quanto ao combustível? É aí que a Lua nos dá uma mãozinha. A gravidade mais leve da Lua significa que não precisamos de tanta energia para escapar de sua atração. Além disso, a Lua tem gelo, e isso é muito útil. Talvez possamos converter esse gelo em combustível para foguetes. Precisaremos de dispositivos espaciais dedicados para ajudar a coletar esse gelo. Uma dessas ferramentas é chamada Trident. É como uma furadeira perfeita para escavar a superfície gelada da Lua. Outros ajudantes robóticos transformariam esse gelo em combustível e o entregariam a um posto de gasolina espacial. Se isso funcionar, os foguetes a caminho de Marte poderão fazer uma parada para um rápido abastecimento de combustível antes de continuar a viagem.